Obrigado, Paulo. Bom dia. Bom dia, comunidade da Vila. Bom dia, Marcos. Bom dia. Bom dia, Edna. É tão bom ter você aqui com a gente. Obrigada, bom dia. E é bom estar com a igreja no domingo de manhã. Às vezes alguns me falam, nossa, quanto tempo, porque eu estou ali no culto da noite e nem sempre a gente tem a oportunidade de se cumprimentar, de se ver, de se abraçar. Então é muito bom estar com a comunidade de manhã também. Nós seguimos a nossa série, que a gente faz tanto à noite quanto de manhã, a gente segue a mesma série de mensagens. E, Marcos, você podia recontar para a gente o motivo pelo qual a gente está numa série que se chama Nem Tão Perfeitos, Desmistificando os Heróis da Fé? Lógico, nós sempre pregamos 4 meses no primeiro semestre, 4 meses no segundo em série, e o objetivo disso é a gente ter os pequenos grupos conectados com as mensagens, com a mensagem de domingo, né? E geralmente no primeiro semestre a gente fez uma opção de ler o Antigo Testamento aos olhos do autor de Hebreus. Para quem é crente há muito tempo, Hebreus 11 ele é conhecido como o capítulo dos heróis da fé, né? E o autor de Hebreus, ele vai pegando personagem por personagem da história de Israel, desde lá do começo, até chegar a Jesus. E o que ele está falando é, esses personagens, eles, pela fé, anteveram algo que o Messias iria trazer sob a presença do Senhor entre nós. E o autor de Hebreus está defendendo que o Messias é Jesus Cristo. E a gente tende a olhar essa lista de heróis da fé e trazer algo místico ali no sentido de que eles não têm pecados, transformar como santos, homens e mulheres de Deus. Mas quando você vai no Antigo Testamento, você vai ver que eles não são tão perfeitos assim. Porque a Bíblia não esconde isso, traz muito mais autoridade. Mostra porque o protagonista da história deles é Deus, pela graça. Então, hoje, no dia de hoje, a gente chega em Hebreus 11, 31, queria que vocês abrissem a Bíblia, que é uma personagem não tão comum. E a gente vai dar uma olhada aqui. Hebreus 11, 31 diz o seguinte: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Obrigado, Marcos. Essa passagem, ela faz referência ao capítulo 2 do livro de Josué. Ali no capítulo 2 do livro de Josué, o que a gente vê são os espias do exército israelita se infiltrando na cidade de Jericó, para entender o contingente militar, como a cidade era organizada, para tentar elaborar uma tática militar de invasão da cidade. Então você faz primeiro um reconhecimento do local. E ao fazer esse reconhecimento do local, eles se hospedam na casa dessa mulher chamada Raabe, descrita como prostituta. Hospedados nessa casa, então Raabe esconde esses espias para que as autoridades de Jericó não os percebessem ali, não os vissem como uma ameaça, não os achassem ali. O trecho que a gente vai ler diz respeito ao episódio em que ela está escondendo esses espias, que está lá em Josué capítulo 2, a gente vai ler a partir do versículo 8. Então, diz assim o texto bíblico em Josué 2, 8 em diante. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra, vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus, que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês
vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Gente, essa história, diferente das outras que a gente veio lendo e expondo, ela tem uma espécie, ela provoca na gente, muitas vezes, um sentimento invertido. Enquanto logo de cara, muitas vezes a nossa tendência é de olhar para Moisés, de olhar para Abraão, de olhar para Isaac, olhar para Jacó, e tê-los como heróis gigantes espirituais. E então na série a gente vem tentando mostrar a ambiguidade desses homens que eram de fé, mas também eram pecadores. E então a gente vai desmistificando essa imagem de perfeição espiritual, porque de fato o texto bíblico não diz que eles a tinham. Na verdade eram pessoas como eu, como você, que se dispuseram nas mãos de Deus em fé, mas que também possuíam grandes problemas para serem tratados. E então o autor de Hebreus nos incentiva a termos fé também como eles tiveram. Ambíguos que nós somos, ambíguos que eles são. Então a gente precisa trazer na série qual foi o problema de Abraão, qual foi o problema de Isaac, qual foi o problema de Jacó. Dessa vez não. Dessa vez talvez o papel seja um pouco o contrário, porque de cara a gente se depara com aquilo que o autor bíblico quer nos incomodar com um problema. E o autor de Hebreus logo descreve Raabe como uma prostituta. E o texto de Josué logo de cara descreve Raabe como prostituta. E então, para nós aqui, o exercício rapidamente pode se tornar o inverso. Da gente olhar para essa prostituta e tentar mistificá-la um pouco, para entender como que essa mulher se tornou tão importante na história de Israel, como que essa prostituta se tornou tão importante e o que era a tal fé dela. Talvez o nosso exercício seja um exercício elogioso a Raabe nessa manhã. Porque a ambiguidade ela já está clara, ela já está presente, ela já está ali escancarada. Tão escancarada que a nossa tentação ao ler por outro lado, talvez seja, e ao longo da história da recepção, da interpretação dessa passagem, isso de fato aconteceu, de tentar omitir um pedaço da história, de tentar apagar um pedaço dessa trajetória, dessa narrativa. Se você pegar, por exemplo, o historiador Flávio Josefo no 1º século, ele vai dizer que Raabe era dona de uma hospedaria, de uma estalagem. Talvez num eufemismo. Alguns textos medievais vão tratar Raabe como uma comerciante. Sem dizer comerciante do quê? Numa tentativa de omitir ou de fazer com que, poxa vida, esse personagem que é tão importante, não é possível que ela tenha essa trajetória. E se tem, vamos deixar abaixo. Deixa para lá. E é uma espécie de exercício que mesmo a gente, quando a gente vai para o texto bíblico com outros personagens, a gente também costuma fazer. Então a gente olha o problema de Davi e a gente tenta mascarar e dizer que não é um problema mesmo. Não, é um problema. A gente olha para os problemas de Salomão e tenta perceber Salomão numa outra ótica. Não. O texto bíblico também está... Eu não sei, Marcos, se você, Edna, vocês passaram por situações em que lendo a Bíblia, você fala assim, poxa, aqui eu percebi que eu estava passando pano para o personagem.
É. Eu até conversei com o Paulinho antes da gente começar, que assim, tem uma queda assim por Eva, que eu acho que ela é inocente. Mas, com o estudo que a gente fez e tudo, observando a vida de Moisés, eu passaria um pano tranquilamente para Moisés. Por quê? Ele nem queria o cargo. É um cargo que ele falou: Senhor, não tenho capacidade, eu nem sei falar. Não queria o cargo. Deus falou: não, você vai. Assumiu o cargo. Aí ele me pega aquele povo, naquela situação de rebeldia, arrasta aquele povo, deserto. Você vai deixar morrer aqui no deserto. Aí ele conversa com Deus, não, mais um pouquinho, caminha um pouquinho. Atravessa o Mar Vermelho. Eu não sei se a ordem está essa, depois o pastor corrige. Atravessa o Mar Vermelho ali. Vai pegar as palavras que o Senhor mandou, as tábuas lá. Quando chega, o povo fez um bezerro. Aí quebra a tábua, porque eu também me irritaria. Sobe de novo lá. Pegar as tábuas lá. Olha, aqui está a lei. Vamos seguir a lei. Ah, tá bom, mas estamos com fome. Aí vem tem a coluna de fogo, tem a nuvem para refrescar. E eles estão caminhando lá. Aí um belo dia, na minha opinião, esse coitado do Moisés pega o cajado e dá ali na rocha, e aí ele não entra. Não entra na terra prometida. Eu daria no povo o cajado. E ele fez a gentileza de dar na pedra, e ele não entra. Então assim, eu passo um pano para Moisés. Moisés, tem meu apoio, irmão. Tamo junto. Edna, você justifica toda a terceira cadeira em uma fala. É para isso que nós temos a cadeira da opinião, porque você fala coisas que a gente não teria coragem de falar. Tamo junto. Mas eu vou falar da Eva, que você falou que é inocente. A Eva não é inocente, mas eu passei muito tempo pano para Adão. Porque mesmo Eva não sendo inocente, a história, né? A história, e como a história várias vezes é mais contada pelos homens, Adão foi passado um pano incrível, né? Então, assim, por muito tempo, por limitações minhas, por não estudar, e até mesmo para justificar algumas coisas que a gente aprendeu na cultura, Adão, coitado, Adão estava ali de boa, e aí Deus fez Eva, e daqui a pouco ela erra e todo mundo vai para... Essa é a história que querem nos contar. Quando a gente vai ler, a gente vê que o texto é muito mais rigoroso com Adão. Adão, ele se omite, ele come, ele culpa a Eva. E quando vem a consequência do pecado, Deus fala o seguinte: olha, sobre agora que vocês estão pecados e longe de mim, o desejo de você, que não tem o nome de Eva, né? Ele vai ser pelo seu marido, e o seu marido te dominará. E é interessante que Adão, logo em seguida, vai lá e dá o nome de Eva. E antes eu falava: nossa, o nome bonito, né? Eva quer dizer vida. É alguém que vai gerar vida. Que homem, né? Depois faz isso, né? Dá o nome de vida. Mas ali, quando a gente entende que o nome era uma ordem de Adão dar para os animais, a gente percebe que ele está exercendo algo que Deus deu para ele para dominar a mulher. E ele limita ela para, você só vai prestar para gerar filhos para mim, para eu me perpetuar. E ali a gente vai justificando, passando pano, para justificar coisas no casamento que Deus nunca deu ordens, assim, porque na verdade a gente quer, as nossas inseguranças como homem não nos ensinaram a ser parceiros. Então essa passagem de pano eu já fiz em todos os personagens. Você colocou aí Davi, eu já fiz, Salomão a gente já fez. E para mim sempre me incomodou, Fontana, o texto bíblico sempre que ia falar de Raabe, falava a prostituta Raabe. Eu sempre fiquei assim, gente, a gente aprende teologia que os seus pecados não vão te definir, a graça é maior. Por que depois, sempre que alguém voltava para falar dessa mulher, até na hora da lista dos heróis da fé, ninguém falava assim, então, Moisés, o assassino, ele não sei o quê. Não, ninguém faz isso. Davi, o assassino e adúltero, fez isso. Não, ninguém lembra no Novo Testamento, mas Raabe sempre é a prostituta. E eu ouvi na primeira
a mensagem de hoje já tendo spoiler, eu entendo agora bem melhor por que os personagens fazem isso. E a verdade, gente, é que a gente tem essa tendência de querer dar ouvidos para gente que a gente tem em alta conta, em alta reputação. Isso é do ser humano e não é necessariamente um problema. De fato, a gente dá ouvidos a quem conquista certa credibilidade. Certa credibilidade a gente confere diante de determinados comportamentos ou de padrões comportamentais. Só que o problema é quando a gente quer fazer o caminho inverso. E o caminho inverso é de, por que eu estou dando ouvidos para esse líder, por que eu estou dando ouvidos para essa pessoa influente, para esse profeta, para esse pastor, para essa pessoa? Então, eu preciso reinterpretar os erros dela, para que os erros já não sejam mais erros. E por outro lado, se torna um problema também quando na boca de alguém inusitado, na boca de alguém que a gente reputa inferior, na boca de alguém que a gente reputa mais pecador do que a gente, está lá a verdade. E a gente se recusa a dar ouvidos à verdade simplesmente porque está naquela boca. Aí é problema. A gente faz isso. E potencialmente Jericó faria isso. Potencialmente esse era um dos problemas de Jericó. Essa cidade cruel chamada Jericó, e você vai entender a crueldade de Jericó conforme a gente olhar os detalhes dessa história aqui. Essa cruel Jericó potencialmente não passaria por uma destruição, porque no meio de toda uma cidade tem uma pessoa, no meio de toda uma cidade num contexto cruel tem um ser humano, uma pessoa, tem uma mulher que está sendo capaz de enxergar a realidade ali, está sendo capaz de dizer a verdade. Tem uma pessoa, tem uma mulher, uma prostituta, que é capaz de entender a realidade, verbalizar essa realidade, articular a partir dessa realidade, planejar a partir dessa realidade que é verdadeira. Agora, Jericó estaria disposta a ouvir essa mulher? É uma pergunta que a resposta a gente nunca vai saber, porque o texto bíblico não traz. Agora, o fato é que essa mulher, que, como a gente leu, morava no muro. E então você pode imaginar o seguinte: essa prostituta, que não morava num lugar mais nobre da cidade, pelo contrário, se você tem uma cidade morada, o lugar mais vulnerável da cidade, mais exposto da cidade, é a própria muralha. E se você quiser imaginar, você não vai estar errado em imaginar que muro não foi exatamente construído para ser casa. Então não é exatamente uma condição de vida digna morar no muro. E essa mulher que a gente está dizendo que ela é uma prostituta, ela é prostituta e está enxergando a realidade, não porque ela é uma profetisa, porque as profetisas de cidades cananeias e pagãs estavam no segundo estamento da sociedade. É a classe sacerdotal. Acima de sacerdote é a corte. Estavam morando perto do templo. Essas profetisas não estavam enxergando a realidade. Mas é a prostituta que é prostituta não por vocação nem opção, mas porque é pobre, que está enxergando alguma realidade. E será que a ela a cidade seria capaz de escutar? Será que a ela a cidade seria capaz de ouvir e dizer assim: ela identificou o risco, e então a gente manda um emissário, e antes que haja uma invasão, a gente negocia paz com esses israelitas? Não, a gente está falando de uma cidade cruel. Uma cidade cruel como São Paulo. Uma cidade cruel como São Paulo, cheia de personagens inusitados andando pelas ruas, que nós nos recusamos muitas vezes a dar ouvidos, porque o que de bom pode vir de Nazaré, mais ou menos por aí. Uma cidade que coloca muita gente
cheia de oportunidades em muitos lugares espetaculares, e que bom, mas que dá uma tremenda falta de oportunidade para tantos outros que se tornam inusitados, e de onde pode vir, sim, verdade, e a verdade na boca desses inusitados não deixa de ser verdade por quem eles são. Não deixa de ser verdade por quem eles são. E então, essa mulher, que é a única da cidade que está sendo capaz de enxergar a realidade, mais do que meramente enxergar a realidade, quem é o verdadeiro Deus e o que está acontecendo ali no meio de uma cidade cruel, que a relega para morar num muro em condições pouco dignas e não ser escutada, e que se torna uma profetisa do verdadeiro Deus, ainda que, diferentemente de Moisés, por exemplo, ela não tenha tido um encontro direto com Deus, não. Moisés precisou de sarça ardente, voz de Deus, mandar tirar a sandália do pé, chegar lá, conversar com ele, e ele ainda pergunta: mas quem é você para eu poder dizer para o povo? E Deus dizer o nome dele. Não, Raabe é estrangeira que simplesmente pelos atos poderosos do Senhor na história, reconhece: aquele ali é o Deus verdadeiro. Aquele ali é o Senhor. E em mais uma atitude absolutamente inusitada, alguém poderia dizer: mulher da vida, porque a vida ela prefere às vezes talvez a vida fácil. É uma mulher que não valoriza a família, por isso resolveu fazer o que faz, ou algo do gênero. Em mais uma atitude inusitada, essa heroína da fé, pela fé no verdadeiro Deus, que sequer tinha recebido por meio de uma mensagem clara, essa fé dessa mulher faz com que ela repita a história de Abraão. E Abraão teve muitas falhas, mas teve muitas histórias célebres que a gente lembra muito bem, que a gente celebra, e a gente tem uma memória boa dessas histórias, e tem que ter mesmo. E Abraão também, diante de uma cidade prestes a ser destruída, negocia com Deus a salvação do seu sobrinho Ló, que estava numa dessas cidades. Então, quando Deus fala a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão fala: não, peraí, se tiver 50 justos lá, o Senhor poupa a cidade? E se tiver 25? E o número vai diminuindo, até que Abraão consiga pelo menos salvar Ló e a sua família. E então a gente vê essa história sendo repetida como uma cidade prestes a ser destruída, e essa mulher que reconheceu e identificou o verdadeiro Deus, diante, não de Deus, mas dos homens que o representam, ela faz um caminho inverso. Olha, se eu ajudar vocês, vocês me poupam, mas poupam também o meu pai, mas poupam também a minha mãe, mas poupam também os meus irmãos, mas poupam também as minhas irmãs, mas poupam também o que eles possuem, o que eles têm, o pouco que restou, o pouco que eles têm de uma vida pobre, poupam eles. E a resposta desses israelitas é: a sua vida pela nossa vida. E então, Raabe, ela cria um ambiente, um espaço seguro em que os israelitas dizem: essa corda que você deu para a gente subir, você troca por um pano, e quando a gente avistar esse pano, quem tiver dentro da sua casa, você, sua família, seus pais, seus irmãos, suas irmãs, quem mais você colocar ali, essa mulher que a gente diria que não respeita a família talvez, olhando de fora, essa mulher, quem estiver dentro da sua casa será poupado. Então, enquanto Abraão vai afunilando a salvação, o coração generoso de uma mulher inusitada, que enxerga a realidade quando ninguém mais está enxergando, esse coração generoso vai alargando o tamanho dessa salvação e dessa libertação, com a proporção daquilo que ela é capaz de oferecer. A casinha dela, dentro de um muro. Eis uma heroína da fé. Eis uma heroína da fé. E eu não sei, Marcos, Edna, se vocês já passaram por episódios assim, que a pessoa mais sensata da sala era a pessoa mais inusitada possível.
Não, eu acho que é muito, muito comum isso, a gente, talvez para nós pastores, que ser surpreendidos com pessoas que não estudaram teologia, deveria ser óbvio, mas ainda surpreende pessoas que não estudaram teologia que nos ensinam sobre coisas de Deus. Isso aconteceu muitas vezes, né? Principalmente quando a gente trabalhava como missionário, a gente sempre tinha na mente que a gente ia levar a palavra de Deus para algum lugar que precisava da palavra de Deus. E muitas vezes a gente chegava lá e a gente via que Deus já estava lá. E na nossa conversa de evangelizar, quantas vezes a gente era edificado e a gente recebia de volta, quando você não vai com arrogância de querer ensinar, né? Esses dias eu reagi na internet, uma pessoa que tem hiperfoco na Bíblia, mas não, ela faz vídeos e ela não é religiosa, ela não é cristã, mas ela vê a Bíblia e explica, e ela viralizou. E é interessante que eu comecei a assistir vários vídeos dela, né? E a vantagem dela é que ela lê o texto. Primeiro que isso já é uma grande vantagem entre muitos de nós. Ela lê o texto todo. Ela não lê um pedacinho, ela lê todo o livro. E aí ela faz perguntas que nós religiosos não temos coragem de fazer para o texto. E ela não tem a resposta, mas ela fala, não estou gostando. Então o vídeo que eu vi, ela estava falando assim, eu não estou gostando porque o personagem que eu mais gosto da Bíblia, Deus, ele está sumindo da história. Ele no começo falava com Adão, depois falava com Abraão, agora está chegando aqui, depois com Moisés era só irritado, e agora chegou em Samuel, ele nem está aparecendo, é raro ele aparecer. Falei, caramba, o texto bíblico é isso que o autor está querendo dizer, mas a gente não consegue sequer dar essa pergunta, né? E aí eu postei, e é lógico que veio gente falando, mas ela não é da fé, ela não... Eu falei, gente, mas é isso. Deus fala pelos inusitados, né? E eu, quando pensei nessa história toda, eu pensei alguém que tivesse me dito alguma coisa incrível. Mas, na verdade, foi uma experiência que eu tive que foi... Eu trabalhava em um hospital, numa região bastante complicada, e aquele dia eu tinha que entrar às 6 da manhã. Então, quando foi dando 5:30 da manhã, eu já estava estacionando o carro. Aí me encosta no meu carro uma pessoa em situação de rua. Pensei, bom, perdi, né? Mas o carro estava desligado. Eu falei, bom, ou eu desço e ele só me leva, ou ele leva o carro e eu junto. Acho que é pior um sequestro. Vou descer. Desci. Quando eu desci, ele parou na porta. E ele disse para mim, bom dia, eu vou com você até o hospital. Eu vi que você trabalha ali, né? Eu falei, trabalho. Eu estava mais ou menos a uns 500 metros. Trabalho. Aí ele, eu vou com você até lá. Essa região aqui é muito perigosa. E tem muita gente que não é legal. Eu vou com você lá, eu deixo você lá. Além dele me levar lá, ele ainda levou as sacolas que eu estava com um monte de sacola que eu tinha que... Enfim... Ele ainda foi comigo até a entrada. E daquele dia em diante eu percebi o quão agraciado ele era e o quanto eu cada dia mais dependo da graça. Ele foi tão generoso, tão cuidadoso. E eu simplesmente não sabia quem era e preferi só julgar. Então, acho que quando a gente ouve falar de Raabe, eu penso nisso, né? Eu agradeço muito aquele dia. Foi muito impactante na minha vida. Marcos, Edna, no ano passado a gente viveu uma situação dessa. Aqui, nesse mesmo lugar, eu estava sentado nessa mesma poltrona. E alguns de vocês já sabem do que eu vou falar. Eu estava sentado nessa mesma poltrona e uma pessoa em situação de rua que tinha entrado para assistir o culto, ela interrompe o culto, ela interrompe a pregação. No que eu interpreto isso, depois de ter passado pela situação, numa espécie de grito de socorro. E pode ter sido outra coisa, é só como eu interpreto isso. E essa pessoa dizia assim, entre muitas outras coisas, e num tom agressivo, constrangedor, um pouco desconcertante,
eu vim aqui para ouvir falar de Jesus. Se vocês falarem de Jesus, ou mais especificamente se dirigindo a mim, se você falar de Jesus, eu continuo aqui. Mas se não falar de Jesus, eu vou embora. E em que pese a forma, talvez, em que pese as outras palavras, ou talvez a agressividade, essa pessoa em situação de rua, ela tinha razão. O propósito da gente se reunir nesse lugar, o propósito das nossas pregações, o propósito do nosso preparo, o propósito da nossa comunidade de fé, aquilo que a gente veio fazer, é testemunhar a respeito de Jesus, é falar de Jesus, é dizer o que Ele fez. O propósito da gente expor o Antigo Testamento, o propósito da gente contar as nossas histórias, é testemunhar e tentar entender o que Jesus faz, o que Ele fez e o que Ele fará na história. E naquele momento em que aquela pessoa em situação de rua, talvez de uma forma inusitada, de um jeito que nos incomodou, de uma maneira talvez constrangedora, quando aquela pessoa fez aquilo do jeito que fez, ela tinha razão e ela abençoou essa igreja, nos relembrando da nossa missão, nos relembrando do nosso chamado, fazendo repensar o jeito que a gente prega, fazendo repensar o jeito que a gente acolhe, fazendo repensar o jeito que a gente recebe as pessoas, fazendo repensar como a gente olha para cada um, fazendo repensar o tipo de oração que a gente faz, fazendo repensar quantas vezes a gente ora, fazendo repensar por que a gente tem que orar junto, fazendo repensar para quem a gente dá voz, como a gente dá voz e quando a gente dá voz, fazendo repensar se temos que ter e construir um nome do Marcos, do Vitor ou da comunidade da Vila, ou se temos que ser uma voz que anuncia o Evangelho, e simplesmente isso. Entre ter um nome e ser uma voz existe uma diferença monumental. E então, de um lugar inusitado para o meu coração duro, inusitado para a minha incapacidade de perceber que quem faz e que quem fala é o próprio Deus, usando gente falha como eu e gente falha como qualquer outra pessoa. Então, por meio de uma situação inusitada, de gente inusitada, de contexto inusitado, de roteiro fora de lugar, de quebra de expectativa, de tudo fora, Deus chegou a essa igreja e disse: eu vou abençoar vocês. E por causa desse episódio, e de tantos outros que às vezes nos humilham, gente, veja só, para um pregador do evangelho consciente, para um pregador do evangelho com o mínimo de, talvez, vergonha na cara, não tem nada mais desconcertante do que ouvir: cara, você precisa falar de Jesus. É porque não estava falando, né? Por meio de tudo isso, essa comunidade foi abençoada. E a boa notícia é que diante de circunstâncias como essa, Deus prepara comunidades, ainda que sejam comunidades com coração duro, e Deus faz, Ele e não a gente, situações e promove situações em que pessoas são libertas, em que pessoas são de fato salvas, em que histórias são de fato transformadas. Quando você olha para essa história de Raabe, tem algo ali que faz com que a gente interaja com o texto de Josué de uma maneira um tanto diferente, geralmente. Tem um detalhe importante na história dessa mulher chamada Raabe que faz com que a gente interprete até mesmo a muralha caindo de um jeito diferente. Se você avança lá para Josué capítulo 6, você vai ver o povo dando 7 voltas em torno das muralhas para então tocar um berrante, um chifre de cordeiro, para depois dar um brado de vitória e as muralhas ruírem. E isso é também por si só inusitado, e isso é por si só também algo esquisito, isso é por si só também algo estranho. E então, eu não gosto de ficar trazendo para o púlpito aqui coisa de grego, coisa de hebraico, porque geralmente para o púlpito de fato não precisa, mas nesse caso, o chifre do cordeiro, ele é emblemático e significativo. A palavra ali, Yobel, só aparece aqui, em Josué capítulo 6, quando ele vai ser tocado.
E em Levítico capítulo 25, quando esse chifre de cordeiro, esse berrante, ele é tocado para anunciar a chegada, não de 7 voltas em torno de Jerusalém, de Jericó, não de 7 voltas em torno de Jericó, mas do final de 7 períodos de anos sabáticos, em que ao tocar aquele Yobel, ao tocar aquele berrante e ao gritar vitória, grita-se libertação, e era o ano então que os escravos seriam soltos, e seriam então libertos e voltariam para suas famílias. E alguém lendo aquela história das muralhas de Jericó, e olhando as 7 voltas, como os 7 anos, e olhando o Yobel, que só aparece no Antigo Testamento nessas 2 passagens, pode se perguntar, e onde ficou a libertação na história dessa muralha? E aqui eu vou pedir para você imaginar, toda muralha ruindo, toda muralha desmoronando, exceto um fiapo, onde tinha um pano, e uma janela, e uma casa, de gente que essa mulher generosa trouxe para dentro, porque não estava sendo salva apenas da morte e da guerra, mas estava sendo liberta de uma condição de miséria e de prostituição. Porque essa Raabe generosa, que mora agora naquele filete de muralha que sobrou, com seus pais, irmãos e irmãs, e quem mais ela conseguiu colocar ali, os bens que ela conseguiu alocar para dentro daquela casa. Essa mulher Raabe, ela encontra um exército que não mais a trata nem como estrangeira, nem como prostituta, nem como uma mulher que não deve ser ouvida, mas como uma mulher que amou a sua família. E então Raabe é trazida e introduzida nesse povo, e uma vez sendo trazida e introduzida nesse povo, o que esse povo concede para Raabe é: o que você queria, uma família, Raabe? Então vem que você vai ter. E então um homem da antiguidade, que não era nada desconstruidão, como talvez a gente queira ser: Raabe, você vai ser minha esposa. E a partir dessa data, a partir dessa libertação, a partir do soar desse berrante, a partir desse grito de vitória, Raabe já não é mais Raabe a prostituta. Raabe é Raabe, mamãe de Boaz, vovó de Jessé. Vem cá, Raabe prostituta, vem cá ser bisavó de Davi. Vem cá ser bisavó do rei Davi. Se dependesse das minhas expectativas moralistas, do meu jeito de enxergar o mundo, ainda bem que não depende só de Deus. Se dependesse do meu jeito de expectativa, de quem fala, de quem é profeta, de quem a gente deveria ouvir, de como as bênçãos acontecem, se dependesse de mim, Jesus não teria nascido. Vem cá, Raabe. Vem cá, Raabe, vem ser bisavó de Davi. E então Salmão gerou Boaz, que era filho de Raabe, genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus. Eis a restauração, eis a libertação, eis uma libertação que olha para a prostituta e diz assim: prostituta que salva a família, mulher de Deus, cheia de fé. Vem cá que você vai ser mãe, vem cá que você vai ser vó, vem cá que você vai participar de uma história extraordinária que nem você sabia que você poderia participar. Vem cá que alguns milhares de anos depois ainda vão falar de você.
vem cá, porque você vai ser um exemplo de um exercício de fé que, no lugar de querer salvar é tão generoso que vem salvando todos quantos forem possíveis. Porque existe uma fé ainda melhor nessa mesma cidade de Jericó. Quando Jesus entra na cidade de Jericó, como os espias entraram, ele também fica na casa de um pecador, ele também se hospeda na casa de alguém que ninguém queria ter parte com ele, ele também fica com alguém que ninguém queria dar ouvidos. Esses vocês conhecem, talvez por causa da música do Regis Danese, talvez por Deus Evangelhos. Jesus fica na casa de Zaqueu, o cobrador de impostos corrupto. E dessa vez, quando encontra a libertação a pessoa pecadora, dessa vez a cidade inteira escuta. Dessa vez dá. Dessa vez é possível. Dessa vez a transformação do pecador dentro da cidade faz com que aquele homem pegue metade de tudo que ele tem e dê para os pobres, porque Jericó não pode mais ter gente morando no muro. Jericó não pode mais ter gente miserável. E se eu posso ajudar, eu vou. E ele examina suas atitudes. Ele diz: a quem eu prejudiquei, eu vou devolver 4 vezes mais. E então a cidade inteira, e não 2 ou 3, passam a colher os frutos de uma enorme libertação. A fé de Raabe, ela ganha um novo sentido, um novo significado ali, quando de fato começa a alcançar cada vez mais gente e ganha sentido na fé de um povo que se enxerga também liberto, que olha para a sua própria trajetória e diz: Marcos, é verdade, a nossa trajetória passada e os nossos pecados não nos definem, mas elas nos lembram de onde Deus nos tirou. E então esse novo povo, com uma nova identidade, de um novo jeito, vai dizer o seguinte: quanto mais gente vier, gente de toda tribo, gente de toda língua, gente de todo povo, de toda nação, vem, é fé como a fé de Raabe. Não importa se está em situação de rua ou se é rico como Zaqueu. Venham para os pés de Jesus. Venham para os pés de uma fé que olha para a prostituta e diz: não, prostituta não, vovó. E eu queria dizer para você que a cidade de São Paulo, como a cidade de Jericó, ela é de fato cruel e proporciona situações como essas situações da própria Raabe. Mas eu quero dizer para você também que só São Paulo proporciona coisas extraordinárias, que são centelhas, fagulhas desse fogo flamejante de um futuro que a gente vislumbra com gente de toda a tribo, todo o povo, toda a nação. Ontem mesmo eu estava num acampamento das igrejas presbiterianas taiwanesas, uma comunidade étnica, todo mundo é taiwanês. Quem me convidou foi um amigo nosso, Marcos, o Fábio Ito. E para quem conhece um pouco de nome oriental, você sabe que Fábio Ito não é nome de taiwanês. Então aqui em São Paulo, você tem a igreja presbiteriana taiwanesa que o pastor é japonês. E essa mesma comunidade taiwanesa ajudou a fundar, na verdade, o seminário que eu e o Paulo fizemos, que Pet faz, que é o Servo de Cristo, que o nosso Steven está lá também. Só que os taiwaneses não fundaram esse seminário teológico sozinhos. Aliás, eles foram a parte menor. Os maiores administradores ali, fundadores, são as comunidades evangélicas chinesas aqui em São Paulo. E que lugar que não São Paulo para fazer taiwanês e chinês andar junto para fundar alguma coisa. Isso não tem nenhum outro lugar do mundo, cara. Isso é extraordinário. E você entra por esse seminário, você tem um diretor de cultura nordestina que é pastor de comunidade japonesa. Então você tem um seminário chinês fundado junto com um taiwanês, que o diretor do seminário é alguém de tradição e cultura nordestina que pastoreia uma cultura japonesa, e uma boa parte dos professores são coreanos. Bernardo Show, Paulo On.
Cara, São Paulo nos dá uns vislumbres de gente de toda tribo, toda língua, toda nação, trabalhando junto em harmonia, que em outros lugares do mundo esse pessoal tem muitas reservas entre si e até mesmo em alguns lugares se odeiam. Mas na própria São Paulo às vezes eles se odeiam, porque não é só São Paulo. É São Paulo com o Evangelho. É São Paulo com o sangue de Jesus. Então o convite nosso é para ter esse coração de Raabe nessa manhã, para fazer com que essas barreiras, sejam elas culturais, sejam elas étnicas, sejam elas raciais, sejam elas de quaisquer espécies, fazer esses muros, porque a cidade para onde a gente vai não vai ter muro, fazer esses muros ruírem, porque o profeta Malaquias ele diz exatamente isso: vai ter tanta gente que não vai precisar ter muro. Essa nova Jerusalém. Coração de Raabe. Precisa mais ter muro não. Chama todo mundo para dentro. E quando a gente chama todo mundo para dentro, o nosso desafio como comunidade de fé é de enxergar que nós somos todos Raabes, com trajetórias e passados e presentes que a gente tem vergonha de ter muitas vezes, e que ainda assim Deus convida para histórias extraordinárias, e que toda Raabe que a gente encontra, a Bíblia ensina a gente a chamar de vovó. Vem cá, Raabe, vem ser genealogia de Jesus, vem ser bisa de Davi, vem abençoar uma nação. Que Deus te abençoe nesse domingo. Que Deus te abençoe essa semana.